Olá, galerinha, espero que todos estejam bem. Esse vídeo é para relembrar, para a gente falar um pouco da distribuição gama. A distribuição gama está no material que eu já passei para vocês, e aqui é para reforçar, porque nós vamos ter um debate em sala, uma discussão sobre a distribuição gama e estilo arguição, né? Onde eu poderei sortear um aluno para vir ao quadro, podemos discutir alguns pontos. Então é muito importante que você assista ao vídeo, copie, né, que a gente já combinou que tem que copiar, e tem que ter calma e cuidado. Temos que lembrar que vídeo de matemática não é novela, não adianta assistir no ritmo do vídeo, tem que parar, tem que analisar, tem que escrever, ok? Então vamos lá. Vamos começar pela função gama. A função gama, denotada por gama de z, gama de alfa, gama de qualquer coisa aqui, ó, é definida pela integral. Tá? Como eu estou usando z aqui, vai ficar gama de z, né? Função gama num ponto, é igual a integral de 0 a infinito de t elevado a z menos 1 exponencial de menos t dt. Aqui a gente tem que prestar bastante atenção. Então, o valor que eu estou avaliando aqui, ó, tá, vai entrar para dentro dessa integral aqui da seguinte forma: vai ser o expoente, né, vai entrar como expoente subtraído de 1. Então, vezes a exponencial de menos t dt. Então, por exemplo, o valor que eu entro aqui, ele aparece no expoente do t. Então, isso é muito importante, subtraído de 1. Então, a forma da função gama é o valor que aparece aqui, no expoente aqui, ó, né, como expoente desse t aqui, vezes a exponencial de menos t dt. Então, gama de z é a integral de 0 a infinito de t elevado a z menos 1 exponencial de menos t dt. Tá? Para z maior que 0. Então, vamos fazer alguns exemplos. Gama de 1. Gama de 1, o z será igual a 1. 1 menos 1 será 0, exponencial de menos t dt. T elevado a 0 aqui, ó, é 1. Então, eu vou ter integral de 0 a infinito de exponencial de menos t dt. Olha, isso aqui, né, que ficou aqui, ó, exponencial de menos t, porque t elevado a 0 é 1. Exponencial de menos t é a integral, né, da exponencial de menos t, quando t variando de 0 a infinito dt, isso é igual a 1. Por que isso é igual a 1? Porque se eu olhar para a exponencial de menos t com t maior que 0, tá, é importante isso, t maior que 0, porque está variando de 0 a infinito, então t maior que 0, isso aqui é a função de densidade e probabilidade do exponencial, tá, com parâmetro 1. Tá vendo? A exponencial com parâmetro 1. 1 vezes a exponencial de menos 1t. Então, se isso aqui é a função de densidade e probabilidade de uma exponencial de parâmetro 1, a integral de 0 a infinito dela é 1. Então, não precisa nem fazer conta. Aqui eu fiz gama de 2. Joguei o 2 no lugar do t, que é t elevado a 1, ou seja, é t vezes a exponencial de menos t dt. É a integral de t vezes a exponencial de menos t dt. Gama de 3. Substituo o z por 3. 3 menos 1, 2. T3 exponencial de menos t dt. Tá? E o gama de meio, meio menos 1 menos meio, ficou t elevado a menos meio exponencial de menos t dt. Aqui a gente podia ter jogado para o denominador, ia ficar 1 sobre t elevado a mais meio, ou então 1 sobre raiz de t, né? Porque t elevado a meio é a mesma coisa que raiz. Então poderia estar escrito assim, 1 sobre raiz de t exponencial de menos t dt. Beleza, agora qual que é o fato importante? O fato importante é quando você olhar para uma expressão dessa aqui, por exemplo, você tem lá uma integral de 0 a infinito de t2 exponencial de menos t dt. Para a gente, na estatística, é importante, quando você enxergar uma integral dessa aqui,
você fala, opa, isso é gama de 3. Tá vendo? Soma 1 aqui, ó, fica 3. 3 menos 1. Tá vendo? 3 menos 1, então é t elevado a 3 menos 1, exponencial de menos t dt. Isso é uma função gama aplicada do ponto 3. T3 exponencial de menos t dt. Opa, isso é gama de 4. T exponencial de menos t, isso é gama de 2. 1 sobre raiz de t exponencial de menos t. Opa, isso é gama de meio. T elevado a menos meio exponencial de menos t dt. Isso é gama de meio. Então é muito importante você olhar para as integrais e reconhecer como uma gama. Claro, quando ela for gama, né? Então o que eu quero que você faça em alguns exercícios? Eu quero que você gere essas expressões aqui, ó, em função das integrais, para os seguintes valores. Quero que você faça para gama de 3 meios, para gama de 5 meios, para gama de 7 meios. Então, no lugar do t aqui, ó, você vai fazer gama de 3 meios, vai substituir o 3 meio aqui, vai fazer essa continha, vai encontrar alguma coisa. Gama de 5 meio, a mesma coisa. Depois quero que você faça para gama de 5, 6, 7, 8 e 9. Perfeito? E vai gerar essas expressões aqui. É um exercício, ok? Então tem que fazer. Resultados conhecidos. Tá? Gama de 1 é 1. Esse a gente já até fez aqui, ó. Gama de 1, aparece a integral de uma exponencial, então é 1. Gama de meio é raiz de π. Esse resultado eu vou demonstrar daqui a pouco, tá? Mas é um resultado muito importante, você tem que ter esse resultado em mente, que gama de 1 é 1 e gama de meio é raiz de π. Então, gama de meio é igual a raiz de π. Legal? Memorizou, escreveu, gama de meio é raiz de π. Ou seja, o resultado dessa integral aqui, ó, eu estou dizendo que a integral de 0 ao infinito de t elevado a menos meio exponencial de menos t dt é raiz de π. Perfeito? Legal. Uma propriedade interessante da função gama é que a função gama estende o conceito de fatorial para números reais, tá? Também para números complexos, mas a gente não vai trabalhar com isso aqui agora. Então, a função gama estende o conceito de fatorial para números reais positivos. A relação é a seguinte: gama de z mais 1 é igual a z vezes gama de z. Tá vendo? Então, o que eu estou dizendo? Que eu abaixo 1 aqui e multiplico pelo gama do que apareceu. Então, por exemplo, gama de z mais 1, abaixou 1, ficou z. Então, é z gama de z. Gama de z é z menos 1. Tá vendo que abaixou 1? Gama de z menos 1. Gama de z menos 1 é z menos 2, gama de z menos 2. Beleza? Então, essa relação aqui, ó, é uma relação muito importante. Ela estende a ideia de fatorial. Então, por exemplo, o gama de 1,2. Tá? Gama de 1,2. Abaixa 1, fica 0,2. Então, é 0,2, gama de 0,2. Vamos aqui fazer o desenvolvimento de gama de 5 e gama de 5 meios. Tá? Vamos usar essa relação aqui e esse fato aqui em cima. Perfeito. Gama de 5, ele seria abaixa 1, 4, gama de 4. Gama de 4, 3, gama de 3. Gama de 3, 2, gama de 2. Gama de 2, 1, gama de 1. Mas gama de 1 é 1. Então, gama de 5 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é a mesma coisa que 4 fatorial ou 24. Então, eu quero que você escreva isso que eu acabei de falar. Gama de 4 é gama de 5, aí você vai escrever 4, gama de 4.
que é igual 4 vezes o gama de 4, você vai escrever 3 gama de 3, né? Que é igual 4 vezes 3 vezes o gama de 3, 2 gama de 2. Então vai ficar 4 vezes 3 vezes 2, gama de 2. E o gama de 2 é 1 gama de 1. Então vai ficar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 4 fatorial. O gama de 5, você também vai desenvolver. Abaixa 1. 5 meios menos 1 é 3 meios. Então fica 3 meios vezes gama de 3 meios. Legal? Então abaixando 1 dá 3 meios. Então fica 3 meios, gama de 3 meios. Agora temos que calcular o gama de 3 meios. Abaixa 1. 3 meios menos 1, meio. Então fica meio vezes gama de meio. Então nós vamos obter 3 meios vezes meio vezes gama de meio. Mas o gama de meio nós vamos usar que é raiz de π. Então vai ficar 3 meio vezes raiz de π. Vocês vão encontrar 3 raiz de π sobre 4. Perfeito? Então, importante. Tem que fazer. A gente aprende aquilo que a gente tem muito contato. Aquilo que a gente faz várias vezes, que a gente repete, torna-se comum para a gente. Tá? Torna uma coisa simples, porque a gente tem uma relação muito próxima com certos fatos. Observe que todas aquelas contas que você fez várias vezes na vida, você tem facilidade de fazer. O que você esquece é o que você faz pouco. Perfeito? Legal. Então também como exercício fazer esse desenvolvimento aqui, né? Para chegar nessas expressões. Legal. Aqui eu falei da função gama. Gama de z, integral de 0 ao infinito, de t elevado a z menos 1 exponencial de menos t dt. Perfeito? Poderia ser, por exemplo, gama de alfa. Seria integral de 0 ao infinito, de t elevado a alfa menos 1 exponencial de menos t dt. Beleza? Agora, aqui eu vou falar da distribuição gama. Perfeito? Da distribuição gama. Uma distribuição muito importante em várias áreas e principalmente aqui para a gente no curso de estatística. Essa distribuição gama ela é muito flexível, ela consegue modelar muitos fenômenos, porque a gente consegue trabalhar nesses parâmetros alfa, beta, para mudar a forma e a escala da distribuição a fim de ajustar dados, perfeito? De ajustá-la aos dados. Para uma variável aleatória x que segue distribuição gama com parâmetros alfa, alfa é o parâmetro de forma, tá? E beta, que a gente chama de taxa ou parâmetro de escala, a função de densidade de probabilidade é dada por f de x, os parâmetros alfa, beta. Agora observa, beta, que é o segundo parâmetro, é elevado a alfa, então o segundo parâmetro é elevado ao primeiro parâmetro, beta é elevado a alfa, tá? Conhecer isso aqui é muito importante. O segundo parâmetro é elevado ao primeiro parâmetro, dividido por gama do primeiro parâmetro, tá? Pela função gama do primeiro parâmetro, vezes x elevado ao primeiro parâmetro menos 1, vezes exponencial de menos beta x. Aqui, gente, tem uma pequena mudança, né? O t foi chamado de beta x, tá? E foi rearranjado aqui para que isso aqui tenha integral 1. Tudo bem? Mas, e você vai ver na demonstração que isso aqui é 1, que eu vou fazer uma troca aqui, ó. Beleza? Que eu vou fazer uma troca aqui, ó. Uma mudança de variável para mostrar que isso aqui é 1. Beleza. Então, tem que olhar para essa função aqui, ó, e copiar, repetir algumas vezes, absorver a ideia dela. O segundo parâmetro elevado ao primeiro, memoriza isso, segundo parâmetro elevado ao primeiro, dividido pela função gama aplicada no primeiro parâmetro, vezes x elevado ao primeiro parâmetro menos 1, vezes exponencial de menos o segundo parâmetro vezes x. Aqui, ó,
Aqui a gente tem que lembrar sempre dessa ideia aqui, ó. O parâmetro menos 1, beleza? Aqui está escrito alfa, gente, mas esse alfa pode representar qualquer coisa. Poderia ser Pedro, João, 5 mais alfa, 4 mais y, qualquer coisa. Então, onde x é a variável aleatória, alfa e beta são parâmetros da distribuição, né? E gama de alfa é a função gama, tudo bem? Gama de alfa é só vir aqui, ó, jogar o alfa aqui, ó. Né? Gama de alfa é t elevado a alfa menos 1 exponencial de menos t dt, essa integral aqui. Perfeito. Eu vou fazendo devagar, gente, comentando, que eu gosto de gravar o vídeo como se a gente estivesse em sala de aula, tá? E não é só fala que eu te escuto. Legal? Então, a gente vai devagar, conversando, dando tempo para vocês refletirem. Então, memorizou isso aqui, guardou, copiou, escreveu, tá? Segundo parâmetro elevado ao primeiro, dividido por gama do primeiro parâmetro, vezes x elevado ao primeiro parâmetro menos 1, vezes a exponencial de menos o segundo parâmetro vezes x. Perfeito. Agora, tem autores ou professores que gostam de trabalhar com o parâmetro aqui invertido. Ele trabalha com a função densidade de probabilidade de x com parâmetro alfa e beta, mas aqui ele usa o parâmetro 1, ele usa a forma 1 sobre beta, tá? Então, quem usa a forma 1 sobre beta, o que que muda? No lugar do beta aqui, ó, fica 1 sobre beta, e aqui, ó, ficando 1 sobre beta, o beta sobre alfa aparece aqui embaixo, ó. Mas é a mesma coisa, faz a mesma coisa, tá? Numericamente não muda nada. O que muda é, por exemplo, você vai calcular a esperança, né? Aí então, por exemplo, em vez de igual tá aqui, ó, tá alfa sobre beta, aparece alfa vezes beta. Mas não tem problema, porque se o meu beta aqui for 2, o beta dele vai ser meio. Tá vendo? Então, se o meu é beta, é alfa aqui dividido por 2, o dele é alfa vezes meio, também vai aparecer alfa dividido por 2, tá vendo? Então, numericamente não tem problema. Então, eu estou usando beta aqui igual a 2, por exemplo, ele está usando igual a meio, né? Então, 2 está aqui. O dele está aqui embaixo, beta elevado a alfa, mais 1 sobre beta elevado a alfa aqui embaixo, o 2 pula aqui para cima. Mesma coisa aqui, ó. Se eu estou usando 2 aqui e ele está usando 1 sobre beta, o dele vai ficar 1 sobre meio. 1 sobre meio, joga para cima é 2x, tá vendo? Então não muda nada. Perfeito. Então, absorvendo essa primeira parte aqui, ó, que é a função de densidade de probabilidade de uma variável aleatória gama, a gente pode pensar na esperança e na variância. Tá? A esperança matemática, também chamada de valor esperado, de uma variável aleatória x que segue distribuição gama, é dada por esperança de x, é o primeiro parâmetro dividido pelo segundo parâmetro. Tá? Eu vou demonstrar isso, vou demonstrar que isso aqui é realmente uma função de densidade de probabilidade, e vou demonstrar que a esperança de x é a razão entre o primeiro e o segundo parâmetro, beleza? Mas por enquanto vamos absolver, tá? Absolver. Um ponto importante que nós já vimos é o seguinte: se alfa, tá? Se eu tenho alfa igual a 1 aqui, ó, tá? Se eu tenho alfa igual a 1, deixa eu ver se é isso mesmo que eu quero. Isso. Se eu tenho alfa igual a 1, a função gama se reduz a uma função de densidade de uma variável aleatória x com distribuição exponencial de parâmetro beta. Então, se alfa é igual a 1, a função gama se transforma numa função de densidade de probabilidade de uma variável aleatória x com distribuição exponencial com parâmetro beta. Vamos ver? Se o alfa aqui for 1, 1 menos 1 dá 0. X elevado a 0 dá 0. Me desculpa, x elevado a 0 dá 1. Beleza? Então aqui se transforma em 1. Né? X elevado a 0, 1. Gama de 1, 1. 1 sobre 1, 1. Então esses dois termos aqui, ó, quando alfa é igual a 1, desaparece. Beta elevado a 1 é beta. Então vai ficar beta exponencial de menos beta x.
Tá vendo? Que é a função de densidade e probabilidade, uma exponencial com parâmetro beta, né? Eu falei com parâmetro 1? Não, com parâmetro beta. Legal? Então, se alfa é igual a 1, a função gama se reduz a uma função de densidade. Essa função de densidade aqui se reduz à função de densidade e probabilidade de uma exponencial com parâmetro beta. Com parâmetro beta. Bacana? Então é muito importante fazer essas substituições aqui. Tem uma outra também que é bem importante, mas está aí para baixo. A gente vai olhar. E a variância? A variância de x é o primeiro parâmetro sobre o quadrado do segundo parâmetro. Tá bom? Então, por exemplo, se eu tenho uma variável aleatória x que segue distribuição gama com parâmetros, sei lá, 2 e 5, a esperança de x será 2/5 e a variância de x será 2/5 elevado a 25. Esse ao quadrado é 25, né? Então seria 2/5 de 25, tá vendo? Outra grandeza importante relacionada à distribuição gama é sua função geradora de momentos. Tá? A função geradora de momentos de uma variável aleatória x que segue distribuição gama com parâmetro alfa beta é dada por... Aí eu representei aqui por mt, tá? Isso aqui está representando a função geradora de momentos. Tem hora que a gente representa por um mi, tem hora que representa por um φ, tá? Tem que falar o que isso aqui representa. É igual a razão entre beta menos t, elevado a alfa, tá vendo? Então essa é a função geradora de momentos. Qual que é a importância da função geradora de momentos? Entre várias propriedades importantes da função geradora de momento, uma é que ela pode gerar todos os momentos. Então, se eu derivar essa função geradora de momentos aqui em t e substituir no ponto zero, eu obtenho a variância de x. Se eu fizer a derivada segunda e substituir no ponto zero, eu obtenho... Experiência não, né? Que bobagem. A esperança de x. Então, se eu derivo a função geradora de momentos em relação a t e depois substituo t por zero, eu vou obter a esperança de x. Se eu derivo novamente, ou seja, faço a derivada segunda em t, tá, da função geradora de momentos, e depois substituo no ponto zero, eu vou encontrar a esperança de x ao quadrado. Se eu torno a derivar a função geradora de momentos, tá? Torno a derivar a função geradora de momentos, ou seja, faço a derivada terceira em relação a t e depois substituo por zero, eu encontro a esperança de x3. Né? Nós já falamos sobre isso em sala de aula. Então, a derivada de ordem n da função geradora de momentos, né? Derivada de ordem n em relação a t da função geradora de momentos no ponto zero me dá a esperança de x elevado a n. Perfeito. E no caso da gama, essa é a cara da função geradora de momentos, ó, que nós também vamos demonstrar. E aqui eu vou falar da relação da distribuição gama com a exponencial e a aqui quadrada, tá? Aqui eu já fiz o comentário lá em cima, né? Que se eu troco o primeiro parâmetro por 1, tá vendo? Eu gero aqui, ó, uma exponencial no segundo parâmetro. Então, quando o alfa é igual a 1, o resultado substituindo deu beta elevado a menos beta x, né? X maior que zero, beta maior que zero. Isso aqui é uma função densidade probabilidade de uma variável aleatória exponencial com parâmetro beta. Tá? Então, você tem que ter isso em mente. Se numa distribuição gama com parâmetros alfa, beta, eu fizer o alfa igual a 1, fazendo o alfa igual a 1, eu gero uma exponencial. E olha que legal. Então eu conheço a esperança, a variância e a função geradora de momentos da exponencial só com esse conhecimento aqui, ó.
tá? Então, quem é exponencial? Basta fazer alfa igual a 1 e manter o beta, não é? Vem aqui, ó. Vem aqui. Na exponencial, então, com o parâmetro beta, quanto vale a esperança dela? O alfa vale 1 aqui, ó, 1 sobre beta. E a variância? 1 sobre beta ao quadrado, olha que legal. E a função geradora de momento? Só jogar o alfa aqui, ó. Então é beta sobre beta menos t. Observa que só com esse conhecimento de que a gama se transforma na exponencial, eu já encontrei a esperança, a variância e a função geradora de momentos da exponencial, sem precisar de fazer conta, tá? Agora, a distribuição gama também tem uma relação muito próxima com a distribuição Q quadrada, tá? Nós geramos a distribuição Q quadrada a partir de uma normal 0,1. Nós fizemos isso em sala de aula a partir de uma normal 0,1, tá? Como? A gente sabe que se eu tenho uma distribuição normal 0,1, distribuição normal padrão, e elevo ao quadrado, ela gera uma distribuição Q quadrada com 1 grau de liberdade. Um outro resultado que eu sei é que se as variáveis x e y são independentes e ambas são Q quadradas, quando eu somar, o resultado continua sendo Q quadrada com a soma dos graus de liberdade. Então, por exemplo, se x tem distribuição Q quadrada com 5 graus de liberdade e y tem distribuição Q quadrada com 3 graus de liberdade e elas são independentes, então a soma das variáveis x mais y continua sendo Q quadrado com 8 graus de liberdade, tá vendo? Então aqui, a distribuição Q quadrada com k graus de liberdade, ela pode ser obtida da seguinte forma. Somando o quadrado, né? Somando o quadrado de k variáveis normal 0,1. Então eu pego uma normal 0,1 e elevo ao quadrado, independente, está claro. Pego uma normal 0,1 e elevo ao quadrado, somo com a segunda normal 0,1 ao quadrado, com a terceira normal 0,1 ao quadrado, k vezes. Assim eu obtenho aqui quadrado com k graus de liberdade. Então, a distribuição Q quadrada é obtida como a soma de k variáveis aleatórias independentes, todas seguindo distribuição normal ao quadrado, porque quando eu faço normal padrão, né? Todas seguindo distribuição normal padrão ao quadrado, porque quando eu faço a normal padrão ao quadrado, eu obtenho uma Q quadrado com 1 grau de liberdade. Como eu estou somando k, eu vou obter Q quadrado. Não, quando eu faço uma normal padrão ao quadrado, eu obtenho uma Q quadrado com 1 grau de liberdade. Quando eu faço uma normal padrão ao quadrado, normal padrão é normal 0,1 ao quadrado, eu obtenho aqui quadrado com 1 grau de liberdade. Tá? Como eu obtive aqui k e somei as k e elas são independentes, tá? Eu obtive um Q quadrado com k graus de liberdade. Tá bom? Beleza. Agora a relação entre a gama e a Q quadrado com k graus de liberdade é a seguinte. Se eu pegar o alfa como a metade do k aqui, ó, alfa igual a k sobre 2, tá vendo? Se eu fizer um alfa igual a k sobre 2 e o beta igual a meio, então, se eu mantenho sempre beta igual a meio, o beta eu não posso mudar, beta igual a meio. O k aqui, ó, vai depender do grau de liberdade da Q quadrada. Então, se eu faço alfa igual a k sobre 2 e beta igual a meio, então, alfa, o primeiro parâmetro da gama, é a metade dos graus da liberdade da Q quadrada que eu quero gerar. E o beta sempre meio, tá? Olha o que vai acontecer substituindo isso na expressão. Vamos voltar lá, né? Alfa igual a k sobre 2 e beta igual a meio. Vamos lá. Olha aqui. Se eu colocar alfa igual a k sobre 2, né? Aqui vai aparecer k sobre 2 menos 1. Tá? K sobre 2 menos 1. Aqui vai aparecer o meio, porque o beta vale meio. Perfeito. Aqui vai aparecer o beta vale meio. Meio, tá? Meio vai descer, o 2 vai descer para cá, né? Elevado a k sobre 2.
Perfeito? K sobre 2. E aqui, ó, vai aparecer gama de K sobre 2. Olha aqui. Aqui. Tá vendo? Então, 2 elevado a K sobre 2, vezes gama de K sobre 2, tá vendo? Quando eu substituir lá, gerou isso aqui, vezes x elevado a K sobre 2, menos 1, exponencial de menos x sobre 2. Tá? Isto aqui, gente, olha, é a função de densidade e probabilidade de uma Q quadrada com K graus de liberdade. Beleza? Então, a função de densidade e probabilidade de uma Q quadrada com K graus de liberdade é dada dessa forma aqui, ó. 2 elevado a K sobre 2, vezes gama de K sobre 2, x elevado a K sobre 2 menos 1, exponencial de menos x sobre 2. Então, para a gente ilustrar, se eu tenho, por exemplo, um K igual a 2 aqui. Vamos pegar uma Q quadrada com K igual a 2. Tá? Essa é a forma de Q quadrada. Q quadrado com K igual a 2. Se o K é igual a 2, é porque 2 sobre 2, 1. O alfa na gama era 1. Tá vendo? E quando o alfa na gama é 1, a gente sabe que isso é exponencial. Então, quando eu pego aqui quadrado com 2 graus de liberdade, eu estou pegando uma gama com o primeiro parâmetro sendo alfa igual a 1 e estou gerando uma exponencial, né? E no caso beta igual a meio, de parâmetro beta igual a meio. E a gente pode substituir isso aqui e ver, ó. Joga o K igual a 2. 2 sobre 2 dá 1, então aqui dá 2. Aqui dá 2 sobre 2 dá 1, gama de 1 dá 1. Beleza, só mantive o 2 aqui. X elevado 2 sobre 2, 1. 1 menos 1, 0. X elevado a 0, 0. Então, de tudo isso aqui, sobrou só 1 sobre 2. Então, sobrou meio vezes exponencial de menos x sobre 2, ou de menos meio x. Isso é uma exponencial com parâmetro, né, beta igual a meio. Tá vendo? Mas eu posso criar outras relações, por exemplo, quando na Q quadrada aqui, ó. Lembrando que na Q quadrada aqui, lembra, o beta é sempre igual a meio aqui, ó. Isso não muda. Mas, por exemplo, quando na Q quadrada aqui o K é igual a 10, por exemplo, na gama, o alfa é igual a 5 aqui, ó. É metade. Tá vendo? O grau de liberdade da Q quadrada aqui, que é o K, é o dobro do valor do primeiro parâmetro na alfa, tá? Do parâmetro de forma. Legal. Bacana. E aí vocês vão brincar um pouquinho, fazer exercícios, né? Fazer modificações. E agora eu vou para cá, ó, fazer essas demonstrações aqui, ó. Nós vimos que a função gama de alfa, né, é a integral de 0 a infinito de t elevado a alfa menos 1 exponencial de menos t dt. É importante escrever, gente. É importante escrever. Pense na quantidade de vezes que na sua vida você já somou 2 mais 2, 2 mais 3, 2 mais 5. Tá vendo? Por isso que tornou-se natural. Então, gama de alfa, né, essa é a função gama, é dada por integral de 0 a infinito de t elevado a alfa menos 1 vezes exponencial de menos t dt. Legal. Vamos calcular o gama de meio. Tá? Vamos calcular o gama de meio. O gama de meio é a integral de 0 a infinito. Substituindo meio no lugar do alfa, meio menos 1 fica menos meio aqui. Exponencial de menos t dt. Então, só substituição. Vocês façam aí. Legal? Bem bacana. Tem um barulho aqui do ventilador, mas não tem como tirar, porque o calor tá sufocante.
E o barulho da rua também está muito alto. Então você fecha a janela que vira um forno. Tá difícil. Olha o que eu fiz aqui. Eu peguei esse menos meio aqui, ó, coloquei um parênteses aqui, ó, e joguei esse menos 1 para fora aqui, ó. T elevado a menos meio é a mesma coisa que T elevado a meio elevado a menos 1, tá? Então eu fiz assim, T elevado a meio igual a U. Olha, se o T elevado a meio é igual a U, eleva os dois lados ao quadrado aqui, ó. Significa que o T é o U ao quadrado, beleza? Ou então passa aqui com a operação inversa, né? Tá elevando a meio, quando mudar para o lado de cá vai elevar a 2, né? Vai inverter. Ou tá tirando raiz, passa para cá ao quadrado, tanto faz. Tem várias maneiras de se chegar nisso, né? Então T elevado a meio é igual a U, o importante é que o T é igual a U ao quadrado. Se você passar isso para cá, vai virar raiz quadrada de T, que é a mesma coisa que T elevado a meio. Perfeito. Então tem que primeiro relembrar isso aqui do cálculo. Agora deriva. Derivando T elevado a meio, você vai encontrar meio vezes T elevado a menos meio. Por quê? Joga aqui o meio para frente e abaixa uma unidade. Então, meio, T elevado a menos meio, dt é igual a derivada de U em relação a U du. Beleza, obtive essa forma aqui, tá? Só que T elevado a menos meio é a mesma coisa que T elevado a mais meio elevado a menos 1. Perfeito? Legal. Peguei esse 2 aqui, passei para cá multiplicando, obtive que T elevado a meio elevado a menos 1 dt é a mesma coisa que 2 du. Perfeito. Então, gama de meio é a integral de 0 ao infinito de T elevado a meio elevado a menos 1 exponencial de menos T, ou seja, só repetir o que está aqui, ó. Perfeito, só repetir o que está aqui. dt. Agora eu vou começar a substituição. Legal? Vou começar com a substituição. Olha, aqui eu tenho que o 2du, tá, é a mesma coisa que T elevado a meio elevado a menos 1, ou T elevado a menos meio, tanto faz, né? dt. Legal. Então esse T elevado a meio elevado a menos 1, ou esse T elevado a menos meio aqui, vezes esse dt aqui, ó, é o 2du, que apareceu aqui, ó. Tá? E aqui então sobrou exponencial de menos t, mas o t agora vale u ao quadrado. Então ficou exponencial de menos u ao quadrado. Perfeito. Olha, quando t vai para zero, o u vai para zero. Beleza? E quando t vai para infinito, o u também vai para infinito. Beleza? T maior que zero. U vai para infinito. Então, essa integral aqui, ó, é a integral de 0 a infinito de exponencial de menos u ao quadrado vezes 2du. Perfeito. Só que esse 2 aqui, ó, ele pode pular para fora. Então, eu vou ficar com a integral de 0 a infinito da exponencial de menos u ao quadrado du. Olha, essa integral aqui, tá, nós já usamos ela para provar lá que a expressão da função de densidade de probabilidade na normal, que aquela integral é 1, né? A gente já sabe o valor dessa integral aqui, a integral de 0 a infinito de exponencial de menos u ao quadrado du, tá? No canal vai ter um vídeo específico mostrando como é que prova como é que encontra resolve essa integral, tudo bem? Mas nós sabemos que a integral de menos infinito a infinito de exponencial de menos u ao quadrado du, nós sabemos que é raiz de π, tá bom? Então, se eu pego só a parte que vale de 0 a infinito de exponencial de menos u ao quadrado du, isso vale raiz de π sobre 2. Ó, se fosse menos infinito a infinito, seria raiz de π. Como eu peguei só de 0 a infinito, essa integral aqui, ó, tirando 2 para fora, tá? Tirando 2 para fora. Essa integral que sobra aqui é raiz de π sobre 2. Então, ficou 2 vezes raiz de π sobre 2, simplifica, simplifica, raiz de π. Tá bom? Então, nós acabamos de provar que essa integral aqui, que gama de meio, tá? Gama de meio é raiz de π.
Tudo bem? Gama de meio é raiz de π. Agora vamos na distribuição gama. Tá? Ali nós usamos a função gama. Eu tenho aqui a distribuição gama, né? X tem distribuição gama com parâmetro alfa beta, se somente se sua função de densidade f de x alfa beta, né? F de x com parâmetros alfa beta é dada por o segundo parâmetro elevado ao primeiro dividido por gama do primeiro parâmetro vezes x elevado ao primeiro parâmetro menos 1 vezes exponencial de menos o segundo parâmetro vezes x. Vamos mostrar que f é uma FDP, ou seja, primeiro, que se é positivo a gente sabe, né? Positivo a gente sabe, porque o x varia de 0 a infinito. O restante aqui é tudo positivo, então mostrar que é positivo é muito fácil. Então o que nós temos que mostrar aqui é que a integral, né? Primeiro tem que mostrar que essa função é sempre maior ou igual que zero, mas ela é. Só olhar com cuidado os termos que envolvem, que aparecem na definição. Tá? Por exemplo, exponencial aqui é sempre positivo, o x é positivo, tá? Então essa potência aqui é sempre positiva, né? Tudo aqui positivo, beleza. Agora tem que provar que essa integral aqui dá 1. A integral de 0 ao infinito de beta sobre gama de alfa, desculpa, provar que essa integral aqui dá 1. Olha o que eu vou fazer. Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou pegar esse beta elevado a alfa e escrever ele assim, ó. Beta vezes beta elevado a alfa menos 1. Tá? Porque o beta elevado a alfa, ele é igual a beta vezes beta elevado a alfa menos 1. Escrevam, tá? E aí, esse beta elevado a alfa menos 1, eu posso colocar junto com o x aqui num único parêntese e numa única potência, tá vendo? Então eu peguei esse beta elevado a alfa menos 1 e coloquei aqui dentro, ó. Então eu tenho beta elevado a alfa menos 1, x elevado a alfa menos 1. E sobrou um beta aqui fora, ó. Tá vendo? Porque aqui ficou beta elevado a alfa menos 1, vezes beta elevado a 1 dá beta elevado a alfa. Beleza, então escrevam para fixar ideias. Repetir o gama de alfa. E aí repetir o beta exponencial de menos beta x. Só fiz isso nessa passagem. Agora olha o que eu estou fazendo. Vou fazer uma mudança de variável aqui. Eu vou chamar o beta x aqui, ó. Tá? Tem outras formas de mostrar isso também, tá? Dá para mostrar de outras formas, eu quero fazer dessa forma. Eu vou chamar o beta x aqui, ó, de t. Tá bom? Se o beta x é t, quando eu derivar aqui, ó, em relação a x, é beta dx. E quando eu derivar aqui em relação a t, é dt. O dx, então, ele é 1 sobre beta, porque o beta passa para cá dividindo, né? O beta passa para cá dividindo. Ele é 1 sobre beta dt. Legal. Então, quem é o dx? 1 sobre beta dt. Legal. Então, eu vou escrever isso aqui dentro da integral. Integral de 0 a infinito de beta sobre gama de beta. O beta x se transformou em t. Alfa menos 1. Exponencial o beta xt de menos t vezes 1 sobre beta dt, que está aqui, ó. O dx é 1 sobre beta dt, tá vendo? O dx que aparece aqui, ó, é 1 sobre beta dt. Ficou aqui. Esse beta aqui vai simplificar com esse beta aqui, ó. Vai embora. Então, restou integral de 0 a infinito de t elevado a alfa menos 1 vezes exponencial de menos t dt. Olha para o que sobrou. Isso que sobrou aqui, ó, é a definição da função gama de alfa, ó. O que é gama de alfa? Gama de alfa é t elevado a alfa menos 1 vezes exponencial de menos t. Então, o que apareceu aqui foi exatamente a definição da função gama de alfa. Então, isso aqui é gama de alfa. Tá? Eu vou trocar isso aqui por gama de alfa, ó. Aqui em cima, aqui, ó. Aqui. Gama de alfa é a integral de 0 a infinito de t vezes exponencial de alfa menos 1 vezes exponencial de menos t dt. Lembra que eu falei que é muito importante a gente aprender a olhar para essa expressão que aparece aqui, identificar ela como uma gama?
Aqui, ó, apareceu essa expressão aqui, a integral disso aqui, eu enxerguei que é a gama de alfa. Então, venho aqui, ó. Essa expressão aqui substituo por gama de alfa, simplifico gama de alfa com gama de alfa e chego no 1. Beleza? Então, a primeira parte, lindo, lindo, fácil, fácil, bacana demais. A esperança de x. Tá? A esperança de x. A esperança de x, né, em geral, é integral de menos infinito a infinito de x vezes f de x dx, né? Mas a esperança de x no caso da gama será integral de 0 a infinito de x vezes a função de densidade de probabilidade de uma gama, que é essa aqui, né? Primeiro parâmetro elevado ao segundo, dividido por gama do primeiro parâmetro, vezes x elevado ao primeiro parâmetro menos 1, vezes a exponencial de menos beta-x, que é o segundo parâmetro, vezes x dx. Legal. Agora, olha que interessante, olha que lindo, que lindo. Não vou gastar praticamente nada de integral para resolver essa esperança. Ela é linda, linda. Linda, linda. Tá? Tão linda quanto Iracema. Quem já leu aí Iracema? Importante, tá? Legal. Exponencial de x é dado por isso aqui. Só que é o seguinte, olha o que eu vou fazer. Eu vou multiplicar x elevado a 1 por x elevado a alfa menos 1. Em qualquer condição eu falaria o seguinte, repete a base somos expoentes, menos 1 mais 1, simplifica. Sim, verdade, daria alfa. Mas eu não vou fazer isso, eu vou fazer de uma outra forma. Eu vou multiplicar, repete a base somos expoentes. Então eu vou somar o 1 aqui, ó. Alfa mais 1 menos 1. Tá? Não vou cortar o 1 com 1. Tá? Então ficou x elevado a alfa mais 1 menos 1. Por que eu fiz isso? Muito importante. Porque quando eu olho para a função de distribuição da gama, olha aqui. É o primeiro parâmetro menos 1. Tá vendo? Então na função de densidade dela, é o primeiro parâmetro menos 1. Tem que ter esse menos 1 aqui, ó. Então espertamente, eu deixei aqui, ó, alfa mais 1, esse cara aqui, menos 1. Tá? Isso foi de propósito. Legal. Agora, vamos dar uma olhada para isso aqui, ó. Dá uma olhada para isso aqui, ó. Tá? Isso é o núcleo de uma densidade gama com parâmetro alfa mais 1. Olha que interessante. Alfa mais 1. Se aqui, olha, na definição aqui, ó, se aqui fosse alfa mais 1 no lugar de alfa, no lugar desse alfa aqui ia aparecer alfa mais 1. Ó. Então eu vou ajustar isso tudo aqui para a função de densidade de probabilidade de uma gama com o primeiro parâmetro alfa mais 1. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse beta elevado a alfa, esse gama elevado a alfa e jogar para fora da integral. Tá? Então eu fiquei com a integral de x elevado a alfa mais 1 menos 1 vezes a exponencial de menos beta-x. Chamei de A, tá? Só para não ter que repetir por enquanto aqui. Então essa parte aqui, ó, eu chamei de A. Não precisa, tá? Pode simplesmente repetir. Como não ia caber, eu resolvi chamar de A. Pronto, ficou A aqui. Agora, olha. Quando eu olho para minha expressão, isso é importante que eu falei com vocês. Aqui, ó. Eu tenho o segundo parâmetro elevado ao primeiro parâmetro e a gama do primeiro parâmetro. Então eu vou criar isso aqui, ó. Eu vou criar isso aqui, ó. Tá vendo? Olha, o meu beta tem que estar elevado ao primeiro parâmetro e eu quero que o meu primeiro parâmetro seja agora o alfa mais 1 aqui, ó. Para não alterar nada, eu divido por beta elevado a alfa mais 1 também. Então aqui, ó, estou multiplicando por 1, que é isso dividido por isso dá 1. O denominador aparece gama do primeiro parâmetro. O meu primeiro parâmetro agora é alfa mais 1. Então ficou gama de alfa mais 1. E para não alterar aqui, eu dividi, né? Gama de alfa mais 1 por gama de alfa mais 1. E aí, olha que interessante. Quem que eu quero aqui dentro? Eu quero
no expoente aqui, o segundo parâmetro elevado ao primeiro, ou seja, beta elevado a alfa mais 1, esse cara vai ficar aqui, então esse vai para fora da integral. E o numerador, eu quero o gama do primeiro parâmetro no denominador, então esse que está no numerador vai para fora da integral. Então o que aconteceu? Aconteceu que já tinha um beta elevado a alfa aqui fora, esse gama de alfa mais 1 pulou aqui para fora, sai fora, rapaz! Esse beta elevado, já tinha um gama de alfa aqui que ficou aqui, esse beta elevado a alfa mais 1 pulou para fora. Ficou um tanto de constante aqui fora, tudo constante. E aí o que sobrou? Sobrou beta elevado a alfa sobre gama de alfa mais 1, x elevado a alfa mais 1 menos 1, exponencial de menos beta x dx, a integral disso. Olha, olhando aqui eu tenho o segundo parâmetro elevado ao primeiro parâmetro, então o primeiro parâmetro é alfa mais 1, dividido por gama do primeiro parâmetro, x elevado ao primeiro parâmetro menos 1, vezes exponencial do segundo parâmetro vezes x dx, é a integral disso aqui, beleza. É a integral disso aqui. Isto é uma função, a função de densidade de probabilidade, de uma gama com primeiro parâmetro sendo alfa mais 1 e segundo parâmetro sendo beta. Se isso é uma função de densidade de probabilidade, a integral dela no seu domínio, que vai de 0 a infinito, dá 1. Então isso aqui, ó, desaparece, olha que legal. Desaparece. Virou 1, sumiu. Lindo, lindo, brilhante, lindo, 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 lindo. Então ficou beta elevado a alfa mais 1. Vou simplificar aqui, ó, vai sobrar só o beta aqui no denominador. Perfeito? E aqui eu tenho gama de alfa mais 1. Gama de alfa mais 1, utilizando a propriedade que nós vimos anteriormente, é alfa gama de alfa, tá? Então, gama de alfa mais 1 é alfa gama de alfa. Vai cortar o gama de alfa com gama de alfa, sobrou só o alfa. Beleza? Então, fazendo essa continha aqui, que vocês têm que refazer, não é só copiar no caderno, é copiar refazendo, vai sobrar alfa sobre beta vezes 1, que é alfa sobre beta. Então, o que nós provamos aqui? Que a esperança de x é alfa sobre beta. Usando o mesmo raciocínio, gente, eu calculo a esperança de x2. O mesmo raciocínio, aqui eu posso até ser mais rápido. A esperança de x2 é x2 vezes a função de densidade de probabilidade da variável aleatória x, que no caso é gama, né, integral de 0 a infinito, de x2 vezes, né, essa função de densidade de probabilidade dx. Vou pegar esse x vezes x aqui, ó, repete base, soma os expoentes, vou jogar aqui alfa mais 2 aqui para gerar o primeiro parâmetro, que está aqui, ó, bonitinho, lindo, lindo, aqui, ó. Tá? Bonitinho, lindo, lindo. Repetir aqui, perfeito. Agora, como eu sei que o segundo parâmetro é o alfa mais 2, eu vou construir a função de densidade de probabilidade para ter esse parâmetro. Esse beta elevado a alfa pulou para fora, esse gama de alfa pulou para fora, igualzinho aconteceu na esperança. Aí agora, olha, eu vou fazer o seguinte, é o primeiro parâmetro elevado a 2, então eu coloquei, ó, desculpa, é o segundo parâmetro elevado ao primeiro, é o segundo parâmetro elevado ao primeiro. Então eu peguei o segundo parâmetro, que é beta, elevei ao primeiro, que no caso aqui é alfa mais 2. Tá vendo? Perfeito. E o denominador é o gama do primeiro parâmetro. Então, gama de alfa mais 2. Multipliquei aqui em cima por gama de alfa mais 2 para poder cortar com esse aqui sem alterar a minha expressão. Então, ou seja, cortando aqui dá 1. E o beta elevado a alfa mais 2 que eu coloquei aqui no denominador, tá? Na esperança eu fiz assim, coloquei esse em cima desse e esse em cima desse, mas não tem problema nenhum, tá vendo? Você observa que isso aqui dá 1, ó. Se cortar esse cara com esse cara aqui, se cortar esse cara aqui com esse cara aqui, né? Cortando esse termo aqui com esse termo aqui e esse termo aqui com esse termo aqui, isso aqui se transforma em 1, então não alterou isso aqui, beleza. Agora eu vou jogar quem eu não preciso aqui dentro para fora. No caso, esse gama de alfa sobre 2 pula para fora da integral. E esse beta que está aqui em cima aqui, ó. Esse beta que está aqui embaixo aqui, ó. Beta de alfa mais 2 pula para fora da integral. Beleza, fiquei com essa constante aqui fora da integral. Aqui eu fiquei com a integral de 0 a infinito de beta elevado ao segundo... beta elevado a alfa mais 2, ou seja, do segundo parâmetro elevado ao primeiro, dividido por gama do primeiro parâmetro, vezes x elevado ao primeiro parâmetro menos 1, x elevado ao primeiro parâmetro menos 1, vezes exponencial de menos o segundo parâmetro vezes x. Beleza. Isto é a função de densidade de probabilidade de uma gama com primeiro parâmetro igual a alfa mais 2 e segundo parâmetro beta.
Portanto, isso aqui é 1, ó. Isso é 1. Beleza, isso é 1. Sobra isso aqui, ó. Tá vendo? Simplificando, beta elevado a alfa com beta elevado a alfa mais 2, vai ficar beta ao quadrado. E aqui, ó, o gama de alfa mais 2, nós sabemos que gama de alfa mais 2 abaixa 1, é alfa mais 1, gama de alfa mais 1. Agora aqui abaixa 1, é alfa, gama de alfa. Tá vendo? Então, gama de alfa mais 2 é a mesma coisa que alfa mais 1 vezes gama de alfa. Só que esse gama de alfa que vai aparecer aqui em cima vai cortar com esse gama aqui, ó. Com esse gama de alfa aqui. Então, vai sobrar alfa mais 1, alfa. Tá? Então, ficou alfa mais 1 vezes alfa dividido por beta ao quadrado. Multiplicando aqui, eu descobri que a esperança de x ao quadrado é alfa ao quadrado mais alfa sobre beta ao quadrado. Importante, galerinha, muito importante, escrever, parar o vídeo, desenvolver todas as contas. Por quê? Porque na hora que eu te chamar no quadro, que essa não é a parte mais importante, a parte mais importante é você aprender para você dar continuidade aos seus estudos. Mas como eu sei que você preocupa muito com a nota, na hora que eu te chamar no quadro, eu vou perguntar por que aquela passagem é dessa forma. E você tem que saber escrever. Legal? Beleza. A variância de x, a gente sabe que é esperança de x ao quadrado menos o quadrado da esperança de x, né? Esperança de x ao quadrado menos o quadrado da esperança de x. A esperança de x ao quadrado é alfa 2 mais alfa sobre beta ao quadrado, menos a esperança de x ao quadrado, o quadrado da esperança de x, né? A gente provou que a esperança de x é alfa beta, o quadrado disso é alfa 2 beta 2. O denominador aqui é o mesmo, simplificou alfa 2 com alfa 2, sobrou alfa sobre beta ao quadrado. Então a variância de x é alfa sobre beta ao quadrado. Perfeito, 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 lindo, 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 lindo. Né? Então aqui eu usei aquela relação da variância como esperança de x2 menos quadrado da esperança de x. Lindo. A garganta até dói porque eu estou debaixo do ventilador e sem microfone. O microfone estragou. Nunca vi um cara para estragar microfone igual eu. Nossa senhora. Amasso, piso, sento e coloco na pasta, sento na pasta e fica difícil, estrago tudo. Aí a garganta dói. Mas tudo bem, vamos lá. Função geradora de momentos, né? A função geradora de momentos da variável aleatória x variada em t é exponencial de tx. A esperança da exponencial de tx. Então, a função geradora de momentos de uma variável aleatória x avaliada no ponto t é a esperança da exponencial de tx. Legal. Então, vamos lá. Vamos calcular aqui, então, a função geradora de momentos de x avaliada em t. É a integral, né? Como é a esperança aqui, ó, exponencial de tx, vezes a função de densidade e probabilidade da variável aleatória x, que está aqui. Legal. Agora, olha. Esse cara aqui, ó, vai multiplicar com esse cara aqui, tá? Então, repete a base e somos expoentes. Ficou tx menos beta x, né? Aí eu resolvi colocar o menos em evidência, tá? Então, faça essa continha aí, ó. Tx menos beta tx, porque multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e somos expoentes. Então, ficou tx menos beta tx. Coloquei o menos em evidência, ficou menos beta dividido por menos ficou beta, e o t dividido por menos ficou menos t. Então apareceu isso aqui, ó. Refaço essas continhas aí e observe que apareceu isso aí. O beta elevado a alfa, gama de alfa repetiu aqui, x elevado a alfa menos 1 repetiu aqui, exponencial de menos beta tx. Olha que interessante. Eu continuo tendo uma gama, né? Aqui tem um núcleo de uma gama, que não é exatamente uma gama, é um núcleo de uma gama. Mas observa que o primeiro parâmetro está bonitinho aqui, ó, alfa menos 1, gama de alfa, perfeito. Mas eu mexi no segundo parâmetro, ó. Quem multiplica x aqui, ó, é o segundo parâmetro. Quem eleva o alfa aqui é o segundo parâmetro, eu mexi nele. Então eu tenho que construir uma gama que tem esses parâmetros. Então beleza, esse beta aqui ó, já não é mais o parâmetro, pula para fora, ficou beta elevado a alfa do lado de fora, tá? E aí o que eu vou fazer? Olha, o meu segundo parâmetro agora, ele é beta menos t aqui, ó. Ele que está multiplicando x. E meu segundo parâmetro tem que aparecer elevando o alfa, né? Elevado a alfa. Então, eu coloquei aqui, ó. Meu segundo parâmetro, que é beta menos t, é elevado a alfa,
Para não alterar essa conta, eu também dividi por ele, ó, o beta menos t elevado a alfa. Então, se eu cortar isso aqui com isso aqui, ó, tá? Eu volto a ter aqui, ó, o beta sobre alfa, esse que está aqui fora, o 1 sobre gama de alfa aqui dentro, tá vendo? Então, eu peguei, completei da forma que eu preciso, tá? Segundo parâmetro elevado a alfa, dividido pelo segundo parâmetro elevado a alfa. Isso aqui é 1, não mudou nada. Perfeito. Agora, esse cara aqui, ó, ele é constante, ele sai para fora da integral. Então ele vai vir para debaixo de beta elevado a alfa. Como é beta elevado a alfa e beta menos t elevado a alfa, eu posso colocar tudo dentro do parênteses só elevado a alfa. Beleza. O que sobrou então? Sobrou beta menos t elevado a alfa, que está aqui, gama de alfa, que está aqui, x elevado a alfa menos 1, menos beta menos tx. Legal. Legal. Né? Isso aqui é a função de densidade e probabilidade de uma gama com o primeiro parâmetro alfa, tá vendo? Primeiro parâmetro alfa aqui, ó, bonitinho, e o segundo parâmetro beta menos t. Lindo, 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 lindo. Então a integral disso aqui é 1. Perfeito? A integral disso aqui é 1. 1 vezes isso aqui, sobrou isso aqui. Então quem é a função geradora de momentos da variável aleatória gama? No ponto t, é a razão entre beta e beta menos t, essa razão é elevado a alfa. Lembrando que beta menos t tem que ser maior do que zero, né? Que é o parâmetro, é o segundo parâmetro. Então beta tem que ser maior do que t. Legal? Então vamos estudar isso aí, colocar, destrinchar, beleza? E espero que com isso aí eu contribua. E estou aqui no Zap, lembrando que eu estou no Zap para conversar com vocês direto. Tanto vocês podem tirar dúvida comigo dentro da sala de aula, como pode mandar dúvidas no grupo. Eu prefiro que mande no grupo, porque eu já respondo para vários alunos de uma vez só. Legal? Forte abraço, até a próxima. Fiquem com Deus.